Numa noite da Semana Santa, visitando o povoado da minha mãe, vi um grupo de pessoas carregando um caixão, entrando pelos fundos de uma igreja abandonada. Já era bem tarde, eu estava festejando, e pensei que não teria problema se eu me aproximasse para ver. Pensei que seria algum ritual estranho, mas nunca imaginei o quanto, nem o quão horrível seria. Logo descobri que, seja lá o que fosse que levavam no caixão, estava batendo de dentro. Semana Santa, minha querida comunidade Relatos de la Noite. Já estamos bem avançados na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, e espero que continuem nos ouvindo, mesmo que esses sejam dias de recolhimento para os católicos. Dias de não virar à noite, como já destacamos nos últimos episódios. Esta noite preparamos para vocês duas histórias complexas, com muitas facetas. Qualquer uma das duas, eu garanto, poderia ser escolhida para estar na coletânea do mais antigo, mais aterrorizante deste ano, mas julguem vocês mesmos. Apaguem a luz, fiquem bem confortáveis para ouvir histórias paranormais e, o mais importante de tudo, esqueçam seus problemas. Por um momento, pelos próximos 30 minutos, apenas isso, e deixem-se levar, porque você já está ouvindo Relatos de la Noche. Boa noite, comunidade, espero que todos estejam bem. Vou contar algo de alguns anos atrás, quando minha família e eu voltamos ao vilarejo onde crescemos, em Michoacán. Não vou dizer exatamente qual é, porque ainda tenho família lá e o que vou contar pode ser perigoso. Mas é um lugar pequeno, onde tudo ainda gira em torno da igreja e das festas religiosas. Naquele ano, retornamos por um motivo triste. Minha mãe foi diagnosticada com câncer. Os médicos da cidade foram muito claros conosco. Havia tratamento, sim, mas também nos disseram algo que ninguém nunca quer ouvir, que provavelmente não restava muito tempo. Minha mãe foi quem tomou a decisão. Um dia, ela nos disse que queria voltar para o interior, passar um tempo com a irmã dela, com meus primos, com a família que ainda morava lá. Ela dizia que sentia falta do ar daquele lugar, das montanhas, das tardes no quintal com as plantas recém-regadas. Meu pai organizou tudo e ficamos lá por quase 3 semanas. Chegamos poucos dias antes da Semana Santa. Desde então, a cidade se enchia de pessoas de fora, como sempre ocorre nessa época. Havia barracas na praça, os preparativos das procissões, havia sacra, os ensaios dos grupos que carregam as imagens. Ficamos na casa da minha tia. Era uma casa antiga, grande, com um quintal bem amplo e quartos para todos. Minha tia morava lá desde que se casou, e como o marido era muito rico, comprou aquele casarão que ela sempre tinha gostado desde criança. A casa era cercada por um muro alto e um portão de ferro que estava sempre fechado. Era como uma fortaleza, algo que se agradecia pelo tempo que se vivia em Michoacán naquela época. Perigoso, especialmente em certos povoados. Na primeira noite, tudo foi muito normal, não houve nada para contar. Minha mãe estava cansada da viagem, então jantamos algo leve e fomos dormir cedo. Na segunda noite, algo estranho aconteceu. Minha mãe foi a primeira a mencionar isso. Estávamos tomando café da manhã quando ela disse, bem tranquila, que de madrugada tinha visto uma senhora no quintal. Achamos que era algum vizinho ou alguém confundindo a casa, mas minha tia negou balançando a cabeça. Ela disse que isso era impossível. O portão sempre ficava trancado, e além disso, a grade era tão alta que ninguém poderia entrar sem se machucar, muito menos uma senhora. Minha mãe insistiu. Ela disse que tinha visto uma mulher parada perto de uma das janelas, que não fazia nada, só estava olhando para dentro. Além disso, pessoal, ela falou de uma forma muito simples, como quem te conta algo que não tem muita importância.
mas minha tia ficou alguns segundos em silêncio. Depois ela falou algo que não entendi direito na hora. Ela disse que talvez fosse a antiga dona da casa. Eu fiquei olhando para minha tia. Ela me explicou que quando ela e minha mãe eram crianças, morava ali uma senhora idosa que morreu. Que ela deixou a casa abandonada até que muitos anos depois eles conseguiram comprá-la. Ela disse que se lembrava muito bem da senhora caminhando pelo quintal quando passava por lá, sempre com um vestido escuro e véu, porque lá ainda é costume que algumas pessoas, se ficarem viúvas, usem luto até a morte. Mas minha tia disse também algo mais. Ela disse que nunca tinha aparecido antes. Ela realmente acreditava em fantasmas, já tinha visto uma vez. Mas nunca houve nenhum detalhe estranho que indicasse para ela que a senhora ainda estava penando ali, na antiga casa dela. Antes mesmo de conseguir interpretar essa história, de digeri-la, naquela mesma noite foi a minha vez de vê-la. Acordei porque ouvi alguém andando do lado de fora da janela. Eram passos lentos que mal podiam ser ouvidos, como quando alguém pisa devagar na terra. Abri os olhos e me aproximei um pouco da janela, que ficava bem ao lado da minha cama. Ela dava para o quintal dos fundos. E lá estava ela, uma mulher parada a vários metros da casa. Ela não se movia, só estava olhando para a janela. Era difícil vê-la direito porque a luz vinha de um lampião do quintal, mas consegui perceber que ela usava algo escuro. Um vestido, uma saia longa, preta. Lembro que pensei que alguém havia entrado na casa. Ou talvez eu quisesse pensar isso, mas depois me lembrei de algo. Que o quintal era enorme, que estava completamente fechado, que ninguém podia entrar ali sem abrir o portão ou pular o muro. A mulher não fez nada. Ela só olhou por alguns segundos e depois ela caminhou para a parte mais escura do quintal e desapareceu. No dia seguinte, a primeira coisa que ele fez foi contar para minha mãe. Ela não ficou tão surpresa quanto eu esperava. Ela disse que era estranho, mas que já vinham acontecendo coisas estranhas nas semanas anteriores. E não só lá, em todo a povoado. Que as pessoas de lá dizem que nesses dias, o mundo dos vivos e o dos mortos ficam mais próximos. Depois ele disse algo que me fez pensar. Que talvez essa presença tivesse a ver com minha mãe, com a doença dela, pela proximidade dela com a morte, com o quanto toda a família estava sensível à morte. Ela estava bem próxima, muito presente. Não quis continuar falando sobre isso. Mas nesses dias o clima em casa estava muito estranho, pois todas as noites alguém via a mulher no quintal. Às vezes minha mãe, às vezes eu. Uma vez, até um dos meus primos disse que a viu perto da árvore que ficava no meio do quintal. Sempre igual. Calada, não, só parada ali. Ou às vezes andando, mas sem fazer muito barulho, como se estivesse espionando. Olhando para casa. Enquanto tudo isso acontecia como uma unidade, o povo estava completamente envolvido nas celebrações da Semana Santa. As procissões, as missas, as encenações. Na quinta noite fomos à procissão principal, aquela que cruza quase todo o centro. Terminou por volta das 10h30. Meus pais voltaram para casa porque minha mãe já estava cansada, mas eu fiquei andando um pouco. Ainda tinha gente na praça, algumas barracas vendendo café e pão. Quando saí de lá, dei uma sumida por um tempo. Eu queria ficar sozinho. Não quero explicar o motivo, mas eu estava sofrendo por amor, daqueles que eu lembrava muito. Desci por uma das ruas em direção à igreja velha. Uma que já não é mais usada, de pedra muito antiga, aquela que teve o teto desabado, que só visitam para algumas celebrações. A rua estava quase vazia. E foi aí que vi algo estranho.
No início achei que fosse outra procissão, mas era diferente. Vinham umas 12 ou 15 pessoas caminhando em fila. Todos usavam túnicas escuras. Não havia música. Não havia velas. Não estavam rezando. Nossa, eles iam em completo silêncio. E entre 4 deles carregavam algo coberto com um pano preto. Pela forma parecia um caixão. Os outros caminhavam ao redor em silêncio. Eles entraram pelo caminho atrás da igreja velha, indo para um terreno meio abandonado. Não entendo porquê, mas decidi segui-los. Me encostei nas paredes para não ser visto por eles. Eles chegaram naquele terreno baldio atrás da igreja e lá pararam. Os 4 que carregavam o objeto o colocaram no chão. E nesse momento pude ver melhor. Definitivamente era um caixão. Estreito, de madeira escura. Todos que estavam ao redor se ajoelharam. Um deles levantou o pano preto e abriu a tampa. Eu não via o que tinha dentro. Mas justamente quando a tampa se abriu, ouviu-se uma batida. Um golpe seco. Depois mais 2. Juro para vocês que naquele momento todos estavam longe do caixão. Juro que parecia algo batendo de dentro para fora. Várias cabeças se viraram para mim ao mesmo tempo. Perceberam que eu estava ali olhando e tudo virou um caos. Alguns se levantaram rápido, outros fecharam o caixão. Um gritou algo e os outros se dispersaram entre as ruínas. Por sorte, acho que nenhum veio atrás de mim. Mas, de qualquer forma, eu saí correndo. Não parei até chegar à praça onde, por sorte, encontrei meu primo. Ele estava me procurando. Sem dizer nada, falei para a gente ir embora. Entramos na caminhonete dele para ir para casa. E bom, essa história poderia não ser paranormal, mas no dia seguinte ouvi algo na igreja que me deixou gelado. De verdade. Com um mal-estar no corpo todo. E é isso que também me faz compartilhar essa parte da experiência. Parece que alguém tinha entrado no cemitério na noite anterior. Tinham aberto um túmulo recente. A de uma senhora muito conhecida na cidade. E tinham levado o caixão inteiro. Com a morta e tudo. Quando descreveram como era o caixão, eu soube que era o mesmo que eu tinha visto. O que mais me inquietou foi outra coisa, pois ao voltar para casa naquela tarde, encontrei minha mãe sentada à janela para o quintal. Muito cansada. Muito fraca. Perguntei a ela o que estava vendo. Ela me disse algo muito simples. Que a senhora de preto tinha voltado. Perguntei onde ela estava e minha mãe indicou o quintal. Eu olhei para onde ela apontava. Ninguém estava lá, mas minha mãe seguia olhando para fora. E então? Então ela disse algo que até hoje, de verdade, eu não consegui esquecer. Ela disse que a mulher já não estava mais olhando para dentro da casa, que agora ela estava olhando diretamente para ela, como se estivesse esperando por ela. Minha mãe morreu lá, naquela cidade de Michoacán. Ela não conseguiu voltar para casa. Eu gosto muito dessa história que vocês acabaram de ouvir, comunidade, e também espero as opiniões de vocês sobre isso. Porque sinto que nos contam 2 histórias ao mesmo tempo. Porque a vida e o que nos acontece não são um filme. Porque podem acontecer 2 eventos assim, inexplicáveis, se entrelaçando. Ou talvez que não tenham nada a ver um com o outro. Agora bem, é aí que entra a minha pergunta, justamente. Minha pergunta para vocês. Vocês acham que uma coisa tem a ver com a outra nessa história? A mulher de preto aparecendo no quintal pela primeira vez desde que essa família possui a casa. E aceita o roubo de um caixão.
O roubo de um cadáver na Semana Santa. Ou tudo isso é apenas uma terrível coincidência? Gostaria muito de ler as opiniões de vocês sobre essa história. Porque eu entendo. Não conseguiria chegar a uma conclusão, mas é hora de continuar. Vamos para a próxima história. Obrigado por ler minha história, Auriel. Espero poder cumprimentá-los. Boa noite para a comunidade. Essa história não aconteceu comigo diretamente, mas sim com alguém muito próximo, com meu padrinho. Eu era jovem quando isso ocorreu. Lembro bem do vídeo que vou comentar, pois foi bastante compartilhado na internet por um tempo. Ou melhor, pelo menos em muitos grupos do Facebook de pessoas da mesma cidade. Isso deve ter acontecido por volta de 2013, mais ou menos. Meu padrinho trabalhava para a prefeitura de uma cidade pequena, onde ainda existem capelas antigas nos arredores, perto dos caminhos ou entre os morros. Lugares que foram construídos há décadas, então, para que moradores do campo pudessem rezar sem ir à igreja do centro. A capela de que falo ficava um pouco afastada do vilarejo. Era uma construção simples de pedra, com uma porta de madeira pesada e um pequeno altar ao fundo com uma bela imagem da Virgem. Dentro havia alguns bancos velhos, uma grande cruz na parede, e muitas imagens que os moradores foram deixando ao longo dos anos. Além de laços com agradecimentos por milagres que a Virgem havia concedido a eles, muitos camponeses ainda paravam ali quando iam ou voltavam do trabalho. Na Semana Santa ficava repleta de velas, flores, terços, garrafas de mezcal, comida, oferendas deixadas pelas pessoas. O problema é que começou a acontecer algo que chamou a atenção do povo. Havia muitas manhãs em que apareciam coisas jogadas ou desaparecidas. Velas jogadas contra a parede, flores arrancadas, garrafas vazias. No começo, pensaram que eram garotos que iam à noite beber ou fazer bagunça. Mas depois começaram a encontrar coisas cada vez mais estranhas. Mechas de cabelo, restos de cera preta ou vermelha derretida sobre o altar, manchas escuras no chão. E uma vez, inclusive, alguém disse ter visto luz dentro da capela no meio da madrugada. Para evitar que continuassem roubando as oferendas, o município decidiu instalar uma câmera de vigilância. Era uma câmera simples, daquelas baratas que gravavam em preto e branco e mal produziam uma imagem decente. Instalaram-na escondida perto de uma viga do teto. Dali dava para ver a porta, o altar e quase todo o interior da capela. Durante vários dias nada aconteceu. A câmera gravava noites inteiras, e ao revisar as gravações, só se via a capela vazia. Alguma vela se apagando. Sombras se movendo com o vento. Nada mais. Até que chegou a Semana Santa. A câmera estava gravando durante a vigília de quinta-feira à noite. No dia seguinte, quando revisaram o vídeo, apareceu algo que ninguém esperava ver. De verdade. Era muito diferente do que todos imaginaram. Era muito pior. Por volta da 1 da manhã, a porta da capela se abre. Várias pessoas entram. 12, talvez 15. Todos estão com a cabeça coberta por algo escuro. Não pareciam túnicas religiosas como as usadas em certas procissões. Na verdade, eram tecidos ou capas improvisadas que cobriam o corpo deles. Eles se movem com muita calma, como se conhecessem o lugar. Como se fossem do próprio povo. Daqueles que são católicos ou fingem ser. Eles fecham a porta atrás deles e começam a se acomodar dentro da capela. Um deles se aproxima do altar e começa a retirar algumas coisas. Outros acendem velas que trazem e as colocam ao redor. A câmera mal consegue registrar a luz das chamas porque a imagem é muito ruim, mas dá para distinguir os movimentos. Mentos.
Depois começa algo que meu padrinho nunca quis me descrever em muitos detalhes. Ele só me disse que não eram coisas que alguém jamais esperaria ver dentro de uma capela. Sacrílegas. Horríveis. Demorei muito tempo para perceber o que tinha acontecido ali. Só anos depois, quando ainda se falava do vídeo, duas pessoas faziam algo enquanto os outros se moviam ao redor. Algumas pessoas se ajoelhavam, outras se curvavam diante do altar. Outros pareciam dançar. Alguém parecia ler algo. Em certo momento, eles usam um recipiente para aplicar um líquido escuro na madeira do altar. No vídeo, dá para ver como esse líquido escorre lentamente pela superfície. Muitos da cidade disseram depois que parecia sangue. Não sei se isso é verdade. O vídeo começou a circular entre as pessoas do lugar e todos comentavam sobre isso. De uma seita satânica. Durante cerca de 15 minutos de gravação, essas pessoas permanecem dentro da capela. Depois eles apagam as velas. Eles recolhem algumas coisas e saem pela porta. E a capela fica vazia novamente. Essa foi a parte do vídeo que ficou realmente famosa. Por semanas, ela circulou entre moradores e grupos do Facebook. Muitos assistiam por curiosidade, por puro morbo, para ver o que aquele grupo fazia dentro da capela. Mas ninguém estava falando de outra coisa que aparecia na gravação. Até que alguém decidiu baixar o vídeo e clarear um pouco. Ajustou o brilho, o contraste, a imagem. Não sei exatamente quem foi. Nem sei se era alguém do povoado ou alguém de fora que recebeu. Mas quando essa versão, clareada, começou a circular, aconteceu algo estranho. Com a imagem mais nítida, dava para ver melhor o altar. E atrás dele havia algo mais. Colado na parede, na parte mais escura da capela, dava para distinguir uma figura. Muito alta. Alta demais para ser uma pessoa comum. Era magra, com o corpo alongado. A cabeça parecia estranha, como se estivesse sobressaindo. Duas formas para cima. Algo que muitos compararam com chifres. Meu padrinho disse que ao ver essa versão do vídeo se sentiu muito mal. Que ele ficou com vontade de vomitar porque ele lembrou de algo que antes ninguém tinha mencionado. Durante todo o tempo em que a seita está dentro da capela no vídeo, essa figura já está lá. Inclusive antes deles chegarem. Não entra com eles, nem se move, não muda de lugar. Só fica parada atrás do altar. O mais estranho é que ninguém parece vê-la. Nenhum dos que estão fazendo o ritual se vira para trás. Ninguém olha para a parede. Ninguém reage a essa presença. As pessoas seguem com o que faziam. As velas, as orações, o líquido no altar, seus atos sacrílegos. E quando terminam, simplesmente saem da capela e desaparecem na noite. Mas a figura não vai embora. A câmera continua gravando. A capela fica em silêncio, completamente vazia, com o altar manchado e as velas apagadas. E atrás do altar, essa figura permanece ali, imóvel. Meu padrinho disse que o vídeo dura bem mais. A câmera tinha bateria para várias horas. E aquela coisa nunca se mexe. Por pelo menos 2 horas a capela fica assim, sem que ninguém entre, sem que nada aconteça. A figura não muda de lugar. Não anda, não se aproxima. Simplesmente não se move. Continua parada atrás do altar. Alta e magra, com a cabeça inclinada para a frente, como se estivesse olhando para o altar. O vídeo termina quando a bateria da câmera acaba. Nada mais aconteceu depois disso. Depois de alguns anos, não sei porquê, o vídeo parou de circular.
Muitos do povoado até esqueceram disso. Meu padrinho deixou a prefeitura e a câmera da capela foi retirada depois. Recentemente perguntei se a gravação ainda existia. E ele me disse que acha que sim. Que talvez alguém da prefeitura tenha guardado em algum disco antigo, ou em um computador que provavelmente nem é mais usado. Ele está tentando conseguir para me mostrar de novo. E se conseguirmos encontrar, juro que a primeira coisa que vou fazer é compartilhá-la com vocês. E agora é com você, Uri. Julgue se é algo que você quer que as pessoas vejam ou não. No entanto, também quero pedir a qualquer pessoa que esteja ouvindo, que tenha visto, que saiba da existência desse vídeo, que diga. Que confirme também se viu essa versão com a imagem clareada. Que não era só a imaginação de algumas pessoas o que foi visto ali, nessa figura, os chifres. A última coisa que soube é que ainda está circulando em alguns lugares. Pornô. Eu nem saberia como buscar isso. E bem, de acordo com o meu tio, tem algo que quase ninguém lembra daquele vídeo. Quando começou a circular na internet, as pessoas compartilhavam por causa da seita. Estou falando. Pelo ato sacrílego. E era isso que chamava a atenção. O ritual dentro da capela. O quão satânico era, na capela. Mas quando clarearam a imagem, a figura atrás do altar ficou mais visível. Apareceu um comentário embaixo do vídeo que ficou muito famoso entre o pessoal do povoado. Dizia algo muito simples. A seita provavelmente estava lá. Que muito provavelmente eram pessoas que nós conhecemos. Pessoas com quem convivíamos todos os dias. Isso sim tinha explicação. Mas o que ninguém conseguia explicar era outra coisa. Porque parecia que todas aquelas pessoas estavam fazendo aquele ritual diante de algo. Como? Como se soubessem que não estavam sós na capela. Embora nenhum deles, em nenhum momento do vídeo, olhasse para trás. Esse comentário terminava dizendo algo que provavelmente muitos que estavam lá naquela noite não sabiam que realmente estavam entrando em contato com algo e que estava tão perto, ali na capela, com eles. Talvez, por isso desde então, ninguém volta a ir lá. Obrigado por terem sido testemunhas dessas histórias, dessas narrativas, comunidade. Como sempre, vou pedir para vocês que se vocês ou alguém próximo de vocês tiverem histórias parecidas, compartilhem com a gente, Não importa se são muito longas ou muito curtas, não importa se quando ouvirem isso a Semana Santa já passou. É muito gratificante que toda vez que postamos relatos sobre um tema, muita gente conta que já viveu coisas parecidas. E assim por diante. É assim comunidade que surgem os especiais, os episódios extra longos. Aliás, eu disse que tinha uma história da Semana Santa para compartilhar com vocês, e é uma história que meu pai me contou, que descanse em paz. Ele contou isso quando eu era criança. Ele era fotógrafo nas praias de Tijuana, quando era adolescente, daqueles com câmeras instantâneas, oferecendo fotos a turistas. Ele me dizia que numa sexta-feira santa foi trabalhar, e as praias estavam lotadas. O céu estava limpo, com um sol espetacular. Logo achou que seria um grande dia, que ia vender muitas fotos. Pegou a câmera e se preparou para trabalhar. No entanto, logo depois do meio-dia, algo estranho aconteceu. Uma nuvem se aproximou rapidamente, encobrindo tudo. Ele me dizia que se você a observasse bem, a nuvem parecia quase uma pessoa com os braços estendidos. Isso provocou reação das pessoas. Mas foi pior, quando um vento forte surgiu de repente, levando as sombrinhas dos turistas. A maré ficou perigosa e quem estava na água saiu depressa. Isso para muitos foi um sinal, e embora todos estivessem saindo da praia, houve quem naquele momento foi para as igrejas próximas, como que para pedir perdão por estar comemorando em uma data que,
para os católicos. É fúnebre. Bem, na Sexta-feira Santa, comemora-se a crucificação e morte de Jesus. Ouvi essa história muitas vezes na infância, junto com minha família. E hoje eu quis compartilhá-la com minha outra família, minha família grande, com vocês. Descansem o máximo que puderem, minha querida comunidade. E por favor, não fiquem acordados até tarde. Isso foi Relatos da Noite.